Olá, olá, olá! Muito boa noite. Todos que estão chegando, quem vai chegar depois, quem vai ver o vídeo depois. Muito legal. Fiquei muito feliz que a votação que eu coloquei, a enquete, ganhou o tema da nossa live de hoje. É a história do método Billings. É uma história tão linda que eu realmente não canso de contar. Eu gostava muito de falar para todas as novas usuárias, mas como eu preciso de tempo ali, né, com elas, explicar o ciclo, tudo, não dá tempo de contar toda a história, como eu gostaria. Então, aqui vai a oportunidade. É uma história fantástica mesmo, assim, de como a providência divina agiu. Então, e não tem outro nome mesmo, tanto que o nome do texto que nós lemos, enfim, nós aprendemos sobre a história, tem esse nome mesmo, né? Uma história da providência divina. E é magnífico. Então, né, para não vamos perder muito tempo, vou contar aqui. Então, vai ter algumas datas, né? Ninguém precisa gravar essas datas, né? Mas, como eu estou contando uma história, então eu preciso contar datas. O nome do método, né? Método de ovulação Billings, ele leva o nome, né, sobrenome, então, do Dr. John Billings, que deu início, né, nas pesquisas, e mais pra frente a esposa dele, a doutora Evelyn Billings, também entrou, participou ali muito da divulgação do método, então o método acabou, então, levando o nome dele, né, então, método de ovulação Billings. Bom, eles se casaram em 1943, né? Aquelas histórias bem românticas, assim, né? Ele se apaixonou por ela, né, no primeiro dia de aula, né, da faculdade. E aí, eles se casaram ali, pronto, já sonhando em ter uma família numerosa, muito católicos e pronto. Um tempo depois, um frei, né? Frei Maurice Catarinich, lá da arquidiocese de Melbourne, né? Então, lá na Austrália. Esse frei é muito bacana, né? Porque a família dele todinha era de médicos e ele não foi ser médico, ele foi ser padre. Olha que legal. E aí ele pediu ajuda, então, pro Dr. John. Como o Dr. John não era médico ginecologista e ele tinha uma família, né, estruturada, ele tinha ali uma família que, pronto, seguia a moral, né, da igreja, e era uma família exemplar, né, de exemplo, chamou o Dr. John, ele era neurologista. E aí ele convidou o Dr. John para ajudar alguns casais, a orientar alguns casais que não queriam usar nenhum método anticoncepcional, né, nenhum método contraceptivo, porque eles precisavam espaçar, né, as gestações, eles não podiam engravidar por alguns problemas sérios de saúde. Então, algumas mulheres tinham passado por traumas ali na gestação, no parto. Por isso que ele não queria nenhum ginecologista ajudando para não ter nenhum problema de ética ali. Então, por isso que ele chamou o Dr. John. O Dr. John concordou em participar ali e ajudar pelo menos por 3 meses. Depois ele brinca que foi os 3 meses mais longos da vida dele. Porque ele começou com 3 meses e ficou pro resto da vida. Pronto, eles começaram a pesquisar, então, na literatura médica, o que se tinha sobre o ciclo menstrual, sobre a ovulação, sobre o que tinha de método natural. O único método natural que existia nessa época era o método da tabelinha, né? Hoje a gente conhece como método da tabelinha. Aqui no Portugal fala o método do calendário. Na época o nome era método do ritmo. Esse era o nome na época, mas é tudo a mesma coisa, né? A tabelinha. Mas essa tabelinha, como eu falo muitas vezes aqui, ela não é 100%, ela não é eficaz, aliás, a taxa de eficácia dela é muito baixa, porque a mulher precisa ter um ciclo muito reguladinho para que a tabelinha ela tenha uma certa eficácia, mas mesmo assim, qualquer alteração no ciclo da mulher, ela já perde a eficácia dela. E aí, muitos casais estavam com dificuldade, não conseguiam cumprir, a tabelinha falhava muito, então não estava sendo eficaz para eles. E aí o que eles acompanharam, né, nos meses que se seguiram ali dessas conversas, né, com esses casais, tudo, alguns casais que decidiram utilizar contraceptivos, pouco tempo depois,
entravam em crise no matrimônio. Ou tinha traição por parte da mulher ou por parte do homem. E aí o casamento que já estava com algumas dificuldades só piorou. Então eles viram que a necessidade de que existisse um método mais eficaz, isso não era só com relação a ter filhos ou não, isso era muito além, isso era preservação inclusive dos matrimônios daquelas pessoas. Então isso era algo de um planejamento familiar mesmo. E aí eles começaram a estudar. Dr. John achou, isso um detalhe importante, isso foi lá na década de 53, que esse frei chamou o Dr. John, e eles começaram a conversar. Então isso foi muitos anos antes da própria encíclica Humanae Vitae, que na época foi uma bomba, né, que a Igreja Católica foi né, a única, quer dizer, ela e algumas vertentes protestantes na época foram totalmente contra os anticoncepcionais, e hoje a única igreja que mantém isso e não arreda o pé é a Igreja Católica, porque entende que a importância do ato conjugal, que isso ali não a importância do matrimônio. Então, a Humanae Vitae, ela foi lançada, o Papa publicou ela em 1968, então foi anos depois, inclusive, do início das pesquisas do método Billings. E aí, Dr. John começou a pesquisar na literatura médica, e aí ele viu que tinha uma correlação da cervix, que a cervix produzia alguns mucos que estavam ligados à fertilidade. E aí ele foi conversar com as mulheres, isso é muito bacana. Ele foi conversar com as mulheres para perguntar para elas assim, se elas percebiam algum fluxo em algum momento diferente do fluxo menstrual. Então, né, fora o sangue, você percebe alguma coisa? Você consegue sentir em algum outro momento do mês? E todas elas relatavam que sim. Não, a gente sente sim. E, inclusive, é uma pergunta que eu faço para os usuários no primeiro atendimento. Que eu falo, olha, você quando você percebe que você ficou menstruada? Porque você se sente que molhou, né? Você fala, nossa, minha menstruação desceu. E aí você vai no banheiro, enfim, você vai colocar um absorvente e tal. Mas você se lembra de acontecer isso, de você sentir que alguma coisa ficou molhada, que você achou que a menstruação desceu, e aí você foi no banheiro e não era nada? É verdade. Todas as usuárias falam assim, sim, isso eu já percebi, já aconteceu comigo. Ou seja, era só o corpo dando sinais. E foi essa pergunta que o Dr. John fez na época para essas mulheres, né? Esses casais, essas mulheres que eles entrevistaram, elas relatavam que sentiam mesmo algo diferente. E aí ele foi atrás. E o que ele descobriu? Que sempre que elas sentiam esse fluxo, esse fluxo mais intenso, mais forte ali de muco, 2 semanas depois, mais ou menos, a menstruação descia. Então, batia com os dados da tabelinha, porque a única informação que não muda isso, né? Isso aí é a informação que foi confirmada pelos médicos que fizeram o método da tabelinha, é que uma vez que a ovulação acontece, a mulher vai menstruar 2 semanas depois, aproximadamente, né? Então, esse é o dado que já tinha ali na época, e o Dr. John conseguiu correlacionar ao muco. Então, eles viram que a mulher percebia algum muco cervical e que batia ali mais ou menos com a data da ovulação. Então, com isso, ele foi, né, continuou as pesquisas e começou a escrever, né? Isso muito com a ajuda das mulheres, que elas relatavam que sentiam essa presença do muco ali. E aí, ele já estava começando a escrever o livro, né, escreveu o artigo, né, para contar o que ele tinha descoberto, quando um professor, James Brown, um químico endócrino, em 1962, ele se mudou então para Melbourne, lá para a Austrália. E olha que bacana, a pesquisa dele, ele desenvolveu um método para medir a presença do estrógeno no sangue das mulheres. E foi uma pesquisa muito grande, assim, ele ficou muito conhecido por essa pesquisa. E a pesquisa dele foi possível determinar a eficácia dos anticoncepcionais. Então, eles conseguiram, com o que ele tinha descoberto, dizer que os anticoncepcionais tinham eficácia. Então, eles funcionavam. Por quê? Porque os níveis de estrógeno na mulher estavam baixos. Todo o ciclo menstrual estava ali pausado por causa da pílula. Quando ele viu isso, ele olhou e falou, isso daqui não é bom. Isso não tem cabimento, né? A gente fala isso, né? Não tem cabimento. Mas ele viu que não era bom que o ciclo da mulher fosse parado desse jeito. E isso teria causas muito graves.
E ele não estava errado, né? Hoje a gente sabe o tanto de efeito colateral, casos de infertilidade, entre outras coisas, por causa da pílula. De muitos anos, né, de uso da pílula. E pronto, ele foi para onde? Lá na Austrália. Por isso que, né, foi a providência divina mesmo. Ele se encontrou então com o Dr. John, e eles foram pesquisar, e esse professor James Brown, ele ficou assim, encantado, porque ele pedia muito a Deus que existisse um método natural que as mulheres não precisassem de uma pílula anticoncepcional que causava tantos estragos no seu organismo. E aí, quando ele encontrou o Dr. John, que viu que ele tinha uma pesquisa de um método natural, ele ficou assim, super feliz com isso. Viu como Deus é muito bom. E aí eles se juntaram, e aí foi a época que foi feita, então, mais de 750 mil análises, então, dessas mulheres que concordaram em participar ali da pesquisa. O que elas faziam? Elas escreviam num gráfico de anotação, que não é muito diferente do gráfico de hoje, elas escreviam o que elas viam ali, depois, né, de usar o banheiro, então, o que elas viam na calcinha, o que elas viam ao se limpar, se higienizar, e o que elas sentiam. Então, elas anotavam isso e todos os dias faziam xixi num potinho para fazer análise. E aí, essas análises eram levadas, então, e fizeram, então, essas 750 mil análises de várias mulheres em várias fases do ciclo, em várias situações, amamentação, enfim, mais novas, né, mais ali perto da menopausa. Vários casos foram feitos, várias análises foram feitas, várias não, milhares, né, de análises foram feitas, e aí conseguiu comprovar que tudo que o Dr. John já tinha descoberto fazia todo sentido. Então, eles conseguiam medir todos os níveis hormonais. Então, quando a mulher anotava que ela não sentia nada na vulva, que é o que eu ensino, olá, Vanúzia, quando a mulher anotava que ela não sentia nada na vulva, a medição dos hormônios dava um valor. Quando a mulher dizia que se sentia molhada, por exemplo, temos que agradecer essas mulheres que fizeram xixi no potinho. Muito, muito. E olha que legal. Eles contaram a seguinte história, né? Que elas tinham que levar, imagina, né? Lá na década de 60, não é como é hoje, tudo mais tecnológico. Então, elas tinham que levar isso, e isso ia de trem para outro local. Então, elas levavam todos os dias, né? Tinha lá uma carga, lá, muito discreto, claro. E aí, um dia, uma pessoa pergunta, né? Mas todos os dias vem isso, o que é isso? E aí, a pessoa fala, não, isso aqui é uma coisa muito importante, muito importante. E aí, eles tinham maior cuidado, para transportar aquilo, tal, que aquilo era muito importante. E era só xixi, né? Mas realmente era algo muito importante, que chega, então, até nós hoje. E aí, que eles... continuando na história da pesquisa, né? Então, quando a mulher dizia que ela se sentia molhada, por exemplo, a medição de hormônio dela dava um valor diferente. E isso foi feito, assim, todos os dias, porque determinava que a cada dia, principalmente no período fértil, ali, quando tem a elevação hormonal, cada dia aquilo ia dando um valor, até chegar uma mudança, até chegar o final, né, depois da ovulação, quando aquela mudança grande acontecia, a caída do estrógeno, depois a subida da progesterona. Então, tudo isso era possível ver no laboratório o que a mulher colocava no gráfico. Hoje é possível, hoje nós somos treinadas, né? A gente aprende a olhar para o gráfico da mulher e o que ela escreveu a gente conseguir ler em linhas hormonais. Então, a gente consegue saber como estão a subida e descida dos hormônios através das anotações dela. Por quê? O que o corpo dela mostra é exatamente o que está acontecendo dentro, sabe? Então, o que ela sente, o que ela vê, mostra e conta-nos tudo o que está acontecendo, de verdade. Então, por isso que a gente fala muito, é um método científico, tem comprovação científica. Esse tanto de análise que foi feito, esse tanto de xixi do potinho que as mulheres fizeram, deu essa comprovação científica do método. E aí, eles publicaram, então, em 1964,
o livro, então, com esses resultados, e aí começou a divulgação disso. E aí foi quando a doutora Evelyn, né, a esposa do Dr. John, realmente se envolveu mais. Porque até ali era mais essa pesquisa, tal, clínica dos homens, tudo. Quando ela se envolveu, eles já olharam e falaram assim, nós precisamos de uma mulher. Por quê? Uma mulher vai ser muito mais fácil ensinar as mulheres a se observar. Por quê? Alguém precisava ensinar isso para elas, né? Então, quando ela se envolveu, mudou muita coisa. Até assim, a forma de ensinar, como ensinar as mulheres a se observar, tudo isso. Então, ficou claro que precisariam de mulheres ensinando. Por isso que a grandíssima maioria são instrutoras. Quando tem instrutores, porque é um casal, né? Quando o casal é instrutor, aí o homem está junto. Mas a grande maioria mesmo, né? São mesmo as instrutoras que ensinam. E aí, eles começaram a divulgar o método. Então, vários países ali, muitos não deram muita credibilidade, uns... E aí foi, aí sim, logo em seguida, então foi a publicação então, dessa Humanae Vitae que eu falei. E aí isso já virou um fuzuê no mundo inteiro. Né, muitas pessoas criticaram a igreja, né, foi realmente um problema muito grande, uma crise muito grande na igreja na época, mas eles permaneceram firmes e muitos médicos, muitos padres, muitos no mundo inteiro chamavam eles então para palestrar, para divulgar essa descoberta que eles tiveram. E aí, né, o fechamento final dessa história foi, lá na década de 70, um outro professor, Eric Odeblat, ele se especializou na área de ginecologia, e aí ele ia trabalhar lá num determinado hospital, lá na Suécia. E aí, o cargo que ele ia aceitar, então, se ele aceitasse o cargo, ele ia precisar realizar abortos. De vez em quando, né? Quando tiver algum aborto aqui, ele não concordou. Ele falou, não quero, não vou fazer. E saiu. Né? Então, não foi trabalhar na ginecologia, mas... E aí ele foi fazer pesquisas, estudar física. Então, se envolveu ali em projetos de física. E aí, no momento ali, ele se dedicou, juntou a física com a ginecologia. E foi estudar a fundo o muco cervical. Através dos instrumentos físicos lá que ele tinha desenvolvido, ele conseguiu, então, estudar o muco cervical. Então, é outra coisa que eu ensino para as usuárias. Nós temos mais de um tipo de muco com mais de uma função. Tem muco que nos protege, né? Protege a mulher de infecções. Tem muco que é somente para nutrir os espermatozoides e conduzi-los, né, até o óvulo, até o objetivo final deles. Tem muco que ele serve só para eliminar os espermatozoides ruins. Tem muco para tudo. Tem muco que alimenta os espermatozoides, deixa eles guardadinhos lá. Porque se o casal tem relação antes da ovulação, né, alguns dias antes da ovulação, o espermatozoide pode viver por 5 dias. Então, tem um muco que alimenta os espermatozoides. Então, tem vários tipos de muco. E aí ele conseguiu estudar isso, né, comprovar. E aí a pesquisa dele começou a ser difundida, isso na década de 70 já. Aí uns anos, né, em algum momento ali, ele foi parar lá na Austrália também. E aí algumas pessoas que já sabiam da pesquisa do Dr. John entregaram para ele o livro da pesquisa do método de ovulação. E aí pronto, ele levou embora. 2 anos depois, ele deu notícias então de que tudo que existia no método de ovulação estava extremamente correto, então estava tudo correto, todas as regras, tudo que eles tinham descoberto batia com a pesquisa que ele tinha feito dos mucos. Então, tudo que nós ensinamos, né, tem a comprovação científica tanto da análises hormonais quanto dos mucos em si, né, do que cada tipo de muco faz o quê. Então, por que a mulher se sente molhada? Por que ela se sente escorregadia, principalmente, que é a sensação mais fértil que a gente ensina? Por quê? Tem um muco específico que causa essa sensação. E aí, tem um outro pedacinho nosso, né, que eu brinco, é um botãozinho que nós temos ali, que chama bolsa de Shaw, que ela é responsável por secar o muco. Então, quando a mulher consegue identificar o ápice, então o dia mais fértil é quando esse muco seca. E isso é fantástico, fantástico, gente. Isso é de uma beleza que eu sempre, quando eu tô ensinando, eu paro nessa hora e falo, gente, presta atenção, como Deus é maravilhoso, como Ele nos fez tão perfeitas, né? A nossa fertilidade é tão bonita.
né, a gente acaba achando que não é nada. Mas desde que Deus nos fez, né, desde Eva, desde a primeira mulher lá, desde que a mulher é mulher, nós funcionamos desse jeito. Mas ninguém nunca estudou isso, ninguém nunca se preocupou. Primeiro que também realmente não precisava antes. Mas a gente sempre teve essa ferramenta de saber quando a fertilidade começa e quando ela termina. Isso é fantástico. Porque como a mulher não se conhece, ela acha que ela tá fértil todos os dias e que qualquer dia que ela tiver relação, ela pode engravidar. E não é assim. A nossa fertilidade, ela acaba. Como que eu sei que ela acaba? Isso é fantástico, como Deus nos fez perfeitas. Então, é uma história da providência divina por isso, porque agora, nessa época em que mais precisamos, né, ali na década de 60, que o método realmente foi publicado, na década de 50 que as pílulas começaram a realmente ser divulgadas, enfim, e na década de 60 elas começaram a ser vendidas comercialmente com esse intuito de ser uma pílula contraceptiva para não engravidar. Então foi na mesma época, né? Podia ter sido anos depois, podia ter sido só agora, não, mas foi na mesma época. Por quê? Deus sabia que nós iríamos precisar disso. E hoje, né, graças a Deus, temos a internet, né, que aqui me comunico com as pessoas, estou do lado, a maioria do Brasil, né, estou do outro lado do oceano, mas como a internet também nos ajuda hoje a divulgar muito mais, né, ainda há muita gente que não faz nem ideia do que é o método Billings, não faz nem ideia que existe método natural, que existe a possibilidade, por exemplo, de não engravidar sem precisar de utilizar nada, sem precisar... e nem precisar se mutilar, né? Porque uma vasectomia ou uma laqueadura é uma mutilação, uma castração. Nós não somos animais para sermos castrados. Então, o método é lindo, a nossa fertilidade é linda, nós não precisamos de nada. Nós precisamos nos amar, nos conhecer e entender que, né, Deus nos fez perfeitas, né? Não precisamos de nem nada para anular a nossa fertilidade, como as pílulas fazem. E essa é a história, né? Um resumo, claro, né, da história. Então, ali contei um pouquinho, mas de como a providência divina agiu. Juntando as pessoas na hora certa, no momento certo, né? Um padre, eu acho que tudo começou lá com esse padre, com esse frei, que a família dele inteira é de médicos e ele não foi ser padre. Então, o fato dele ter ido para essa função, para essa vocação, deu início a tudo, né? Deu início ao chamar o Dr. John e temos hoje aí esse método lindo. Tem outros métodos naturais, né? Graças a Deus não é só esse. Mas, né? Tem que falar do MOB porque eu sou apaixonada no MOB. Então, é isso. Essa é a história, né? Curtam, comentem, por favor. Minhas amigas que estão aí, Andressa. E curta, comentem e mande esse vídeo para suas amigas para conhecer um pouquinho da história e ver se apaixonam tanto quanto eu. Um beijo, viu? Fiquem com Deus.